Sigamos, eu falei ao término da primeira parte, estamos ainda aqui na atuação de Jesus, porque são 5 capítulos, 19, 20, temos ainda 21, 22 e 23, um texto mais longo. Essa parte aqui, porém, desta unidade maior, poderemos caminhar um pouco num ritmo mais célere. Lembram que estavam a caminho de Jerusalém e, chegando em Jericó, 2 cegos não conseguiam seguir caminho nenhum, foram-lhes abertos os olhos, agora compreendem o sentido da ida para Jerusalém? Jesus não perguntou isso a eles, mas abrindo-lhes os olhos, eles o seguiam. Seguiam para onde? Estamos rumo a Jerusalém. Coisa que os discípulos também tiveram dificuldades. Lembra daqueles 2? A mãe dos filhos de Zebedeu? Imediatamente após Jesus falar da cruz, ela pediu à direita e à esquerda lugares de destaques para os seus 2 filhos. Até se ajoelhou para um pedido absolutamente inconsequente do ponto de vista da compreensão teológica. Compreende-se do ponto de vista humano, porque nós gostaríamos sempre de um segmento de baixas exigências e poucas renúncias. Seguindo, estamos a caminho de Jerusalém, e aí, no capítulo 21, Jesus chegou em Jerusalém. Tem sua Bíblia aí? Entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Agora já chegou em Jerusalém. Interessante aqui alguns elementos. Você lembra? Telespectadora, catequista, que Jesus entrou em Jerusalém cavalgando um jumentinho, recorda? Por que o detalhe do jumento? Ora, sabe, telespectador ou catequista, quando um chefe de um exército conquistava uma cidade, ou um rei, um general, a população da cidade ia até a porta da cidade receber o novo conquistador. Afinal, se não receber e não acolher e não recepcionar, ele tem força e pode liquidar, acabar com a vida e eliminar. Era usual no Oriente esse tipo de hábito àquela época, esse tipo de costume àquela época. Aí Jesus chegou em Jerusalém e entrou cavalgando um jumentinho. O cavalo era o animal de guerra. O jumento era o animal de paz para a cultura daquele tempo. O rei que chegou não é alguém que conquista com batalhas e com exércitos. Mas ele entra na cidade cavalgando um jumentinho porque ele não vem trazer daquelas conquistas originadas de poderes, de força, mas vem trazer a paz. É este o sentido teológico dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Veio para trazer a paz. O rei que está entrando na cidade não tem o poder dos generais e dos reis, mas tem uma paz que suplanta qualquer outra potência de generais e reis. Até descreve aí o Evangelho que era uma multidão. Talvez fosse um grupo normal de peregrinos, porque sempre havia peregrinos chegando em Jerusalém. É este o sentido primeiro, meus caros, querido catequista, dessa entrada triunfal em Jerusalém. Chegou! Vai entrar na cidade
Como é aquele rei, filho de Davi? Davi fora um rei de muitas conquistas e muitos exércitos. Este aqui não tem muitas conquistas militares, nenhuma. E não tem exércitos. Tem discípulos, cuja origem primeira era de pescadores, quase sempre analfabetos, cavalgando um jumentinho. E foi ao templo. Estamos aqui no versículo 12 do capítulo 21. Jesus entrou na cidade e foi ao templo. Vejamos aí o versículo 12. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Por quê? Entrou no templo. Estamos agora no capítulo 21. Mesas, pombas, animais, câmbio. É que no templo de Deus, do Deus de Israel, não era possível, não era permitido fazer ofertas de com moedas estrangeiras. E havia muitos peregrinos que moravam fora da Palestina e vinham com as moedas possíveis para o seu tempo e das regiões onde vinham, mas não só aqui das vizinhanças, eles vinham desde Roma, daqui de Ciro, Fenícia, bem mais ao norte, de Antioquia, também da Ásia Menor, também de Éfeso, também do Egito. Jerusalém era um centro de grandes peregrinações, mas não se pode fazer ofertas no templo com moedas de povos estrangeiros, porque são também de deuses estrangeiros. Então, lá em Jerusalém, junto ao templo, tinha muita gente que lucrava muito com o câmbio. E aí, o câmbio, pombas, os ricos ofereciam ovelhas no templo, em sacrifício. Os pobres ofereciam pombas. Mas tudo virou uma grande casa de comércio. Há um pesquisador, Joaquim Jeremias, ele dizia que eram vários milhares, se eu não erro, 6.000 cordeiros sacrificados, 6.000 ovelhas, que eram vendidas para os peregrinos, compravam a ovelha, sacrificavam no templo, havia todas as taxas, mas era muita receita. Era um banco central. É este o sentido de Jesus, fazer da casa de meu pai. Veja lá, no versículo, por exemplo, no versículo 13. E disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Covil de ladrões é o lugar onde tudo fica escondido. Aparentemente tudo muito movimento religioso para muitos sacrifícios, mas é grande o número dos que enriquecem e enriquecem muito com o nome do meu Pai, com o nome de Deus. É como se Deus abençoasse aquela exploração religiosa. Mas segue mais, filha. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Opa! De um lado, a exploração. E cegos e coxos, todos retratos de pessoas sem forças. O cego não tem rumo, embora esteja lá no templo. Os coxos não conseguem caminhar, não conseguem fazer seu caminho. E ele os curava. Curar não é apenas o milagre físico, é fazê-los capazes de perceber e assumir seu caminho, viver a liberdade e buscar seu Deus. Não com moedas, poucas ou muitas. E daí? Os chefes dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizera e as crianças que exclamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Vendo os prodígios e vendo os pequenos
reconhecendo quem era aquele que chegara em Jerusalém. Ah, eu tinha falado, meus caros, venham aqui, sigam-me, observemos aqui. Até o capítulo 20, o contraste era com os discípulos. Agora o contraste, já em Jerusalém, é com as autoridades judaicas. Parece que é um conflito atrás do outro. Não é que Jesus é polêmico. É que as distâncias entre o que ele quer revelar de Deus e o que a humanidade conhece ou interpreta são tão grandes que somente a cruz vai superar essas diferenças. Vamos observar então a figueira estéril. Versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade... Opa, é o segundo dia que Jesus está em Jerusalém, né? Tá? E daí? Ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela. Viu? Nós já conhecemos a história, mas sabe, Vanessa, o povo de Israel foi considerado... Havia 3 imagens para retratar o povo de Israel. Às vezes oliveira, às vezes figueira, às vezes videira, parreira, vinha. Essas 3 plantas. Então a figueira que não produz frutos. Quando Mateus, o evangelista, escreveu, os fariseus, a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída nos anos 70 pelos romanos. Se a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém são destruídos, o templo era símbolo, era a casa de Deus. Deus mora em meio ao seu povo. Se o templo for destruído, então Deus não mora mais em meio ao seu povo. E os fariseus tinham expulsado aqueles, os fariseus, um grupo que permaneceu. Os saduceus viviam no templo, destruiu o templo, eles também se foram. Os herodianos também. Ficaram só os fariseus. A cidade destruída e o templo também. Os fariseus tinham expulsado do judaísmo aqueles que tinham se tornado cristãos. Estamos depois dos anos 70, lá pelos anos 80. Então, por que eu estou a falar sobre este tema? Porque a figueira seca, que não produzia frutos, o evangelista quer que o seu leitor perceba, é como aquela parte de Israel que não se tornou cristão e que a videira é uma árvore frondosa, mas se não produz frutos, está voltada para si mesmo. Daí o evangelista inseriu aqui no capítulo 21, agora os contrastes são com os judeus. Ele inseriu o episódio da figueira. Não necessariamente, e ela ficou imediatamente seca. Coitada da árvore. O evangelista não pretende mostrar Jesus revoltado com uma árvore. Ora, ele quer mostrar a história de Israel ao recusar o Messias que era Jesus, tornou-se uma história que negou sua própria identidade. O que se espera de uma figueira? Que produza figos, né? Não tem figos. O que se espera do povo da aliança com Deus? Que acolha o Messias que Deus quer enviar? Não acolheram.
É este o retrato. Nós temos que andar agora com maior celeridade, então. Por isso, é nessa mesma temática que nós vamos encontrar a parábola dos 2 filhos aí no versículo 28. Leia aí. Como é o título que tem aí? Parábola dos 2 filhos. Jesus está em Jerusalém, está conversando com os judeus, as lideranças judaicas lá no templo. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Vinha produz vinho. Amor. Vinha produz uvas, da qual se faz o vinho. Então, da uva se faz o vinho. Um disse, também eu vou. Não foi. Outro disse, eu não vou. Foi. E de novo a imagem entre o povo de Israel que disse que acolheria e não acolheu, e dos outros que não aceitaram, mas depois acolheram. Aí os pagãos, porque, sabe, catequista, quando o evangelho foi escrito, o de Mateus, havia uma forte tensão entre os judeus que se tornaram cristãos e os judeus que não se tornaram cristãos, e mais aqueles que se tornaram cristãos vindos do paganismo. De um lado, judeus de origem, cristãos de origem judaica, desculpe-me, de outro, cristãos de origem pagã. E a tensão entre esses dois grupos era quase permanente. E o evangelista transferiu para um fato ocorrido lá no templo aquilo que era uma realidade dispersa por todas as comunidades que receberam o evangelho de Mateus. Fácil-me compreender, menina? Se você entendeu aqui, o catequista, ele e ela entendem aí, eu espero. Assim, os vinhateiros homicidas, a parábola dos vinhateiros homicidas, sempre lá no templo, e Jesus que continua a contar essa parábola. O que é? É aquela tensão entre aqueles que receberam a missão de cuidar da vinha, Israel, vinha, os vinhateiros, mas recusaram os profetas e recusaram todos os que vieram, até que recusaram inclusive o Filho de Deus. Por isso, o versículo 43, vai lá, queira ler, acompanhe aí, 21:43. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Porque em Israel, ou seja, está o evangelho saindo do espaço restrito do judaísmo para alcançar outros povos. E tudo isso o evangelista inseriu como contrastes e debates lá no templo, lá em Jerusalém. Parece que a cruz está chegando, né? A cada dia tem um novo conflito. O outro conflito, qual foi? O banquete nupcial. Pode ler, capítulo 22. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou-os a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus tesouros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Isto é, o Filho é Jesus, o Pai, Deus quis fazer um banquete para as núpcias do Cordeiro, para as núpcias do Filho, e para o casamento é sempre uma festa
não quiseram participar daquelas alegrias. É o retrato daquela parte do judaísmo que recusou-se acolher Jesus. Que não foi apenas um fato isolado, foi toda uma rejeição sistemática a partir dos anos 70 e permaneceu por muitos, até séculos, este contraste. Mas o evangelista insere em linguagem de parábola toda uma dinâmica interna na qual estava mergulhada a igreja, num quadro de tensões. O mesmo se pode falar do tributo a César. Dai a César o que é de César. Veja aí o versículo 15. Filha, leia. Então os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. E lhes enviaram seus discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Nossa, quanto reconhecimento, né? E daí? Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar imposto a César ou não? Sabe por quê? O Império Romano e o Imperador César deixava que cada povo conquistasse e tivesse suas divindades, seus templos, seus cultos, desde que pagasse os impostos. Se Jesus dissesse, é lícito pagar impostos, então, de alguma maneira, ele estaria a aderir a um povo, a um império e a uma divindade que não era a do judaísmo. E isso poderia ser punido pela lei religiosa dos judeus e do templo. Se ele dissesse, não é lícito, então poderiam apresentá-lo e denunciá-lo como alguém que se rebelava contra o Império Romano. A intenção é malévola. São todas linguagens próprias lá da tensão entre Jesus e as lideranças religiosas da época. A intenção não é buscar a verdade, mas é enredar o próprio Senhor. Dai a César o que é de César. Então, o que representa César? Poder, conquista, domínio, violência. Quem quer encontrar isso, volte-se para César. Quem está em busca disso? Dai a Deus o que é de Deus. Quem, por outro lado, está à procura de um Deus misericordioso, como aquele que Jesus estava a revelar, então ofereça a ele o que tem, não a César. Quem está à procura de poder, César tem. Quem está à procura de misericórdia, Jesus está a falar de um Deus misericordioso. Mas o debate de fundo é lá no templo, numa situação de conflitos. Vale a mesma coisa sobre a ressurreição dos mortos, que você pode ver aí, ou também vale a mesma coisa sobre o maior dos mandamentos aí no versículo 34. Pode ler, por favor? Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. Veja, fechar a boca, está aqui o evangelista a destacar uma situação de confronto, de hostilidade, e as respostas de Jesus deixavam-nos desarmados. Mas o ambiente não é de diálogo, é de confronto. Jesus não os enfrenta, mas não foge da maldade deles e tem sempre uma resposta originada naquela experiência que ele tem de um Deus, de Deus como o Pai misericordioso. Vai. Reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Sempre para pô-lo à prova, né? Isto é, querer flagrar Jesus em alguma resposta insuficiente a partir da qual eles poderiam renovar as hostilidades. Claro que não fica explícito que não o acolhem como Messias. Aquele que entrou em Jerusalém num jumentinho que veio para trazer a paz, mas lá no templo não é para explorar, ganhar e enriquecer, é para ir ao encontro de um Pai misericordioso. Vai. Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele perguntou sobre qual é o maior, perguntou por um. A resposta de Jesus toma um caminho dúplice. Para amar o Senhor Deus com todas as forças, com todas as capacidades, com todas as disposições afetivas, é preciso ter um olhar voltado para o próximo. Novamente, quiseram pô-lo à prova. Ele não fugiu a nenhuma das perguntas, mas apresentou um caminho que diferenciava. Não há uma novidade na resposta de Jesus. Também aqueles fariseus conheciam esses mandamentos, os dois. Entretanto, Jesus tinha uma compreensão do amor a Deus e o amor ao próximo que passava pelo critério da misericórdia e da fraternidade. Ninguém vai amar uma pessoa, vai amar um outro porque assim está escrito na lei. Ninguém vai amar por motivos legais. Será sempre uma experiência vinda de dentro. O contraste permaneceu. E aí chegamos ao capítulo 23. Vai lá. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Tudo isso lá em Jerusalém e lá no templo. Não esqueçamos disso. Está sempre lá no templo em Jerusalém. Estamos aqui nos... Jesus foi a Jerusalém e os seus dias lá foram 6 ou 7. Todos esses capítulos, a partir de 21... A partir do capítulo 21, na realidade, eles compreendem o tempo de uma semana. Jesus chegou a Jerusalém e foi uma semana lá. Isto é, foram 20 capítulos para 3 anos. E agora 28 capítulos para... E agora 8 capítulos para uma semana. O que o evangelista pretende que o leitor... do seu leitor? Tudo o que houve antes, as experiências vividas antes, encaminhavam para para os dias e a hora mais proeminente na qual Jesus, naqueles dias, os dias e a hora mais proeminente nos quais, os dias e na qual a hora, Jesus revelaria a mais plena totalidade do seu amor. Tudo o que fizera antes anunciava uma verdade maior. Lá em Jerusalém, tudo o que ele fizera como dom e gratuidade, agora em Jerusalém será dom e gratuidade ao extremo, até o dom da vida. Não há milagres, como antes, mas há a vida oferecida em gratuidade, para que os que quiserem acolhê-lo como Messias possam herdar a sua vitória. É interessante, 20 capítulos para 3 anos, 8 capítulos para uma semana. Essa desproporção no tempo, de alguma maneira, está a indicar o caminho, o grande caminho vai levar para Jerusalém e é lá que a plenitude da revelação do amor do Pai vai se dar. Não com um milagre
triunfalista, mas com a vitória de quem é capaz de silenciar diante dos violentos, mas de se apresentar vivo para aqueles que foram com ele até lá. É esse o sentido. A vitória sobre a morte. Se Jesus não morresse na cruz e não tivesse ressuscitado, ele teria permanecido como um grande herói extraordinário, mas acabou-se também ele. É esta dinâmica de uma tensão gradativa e crescente, mas também de um amor mais totalizante e envolvente. E se Jesus é capaz de debater com os fortes, inclusive vencê-los no debate, significa que ele não quis triunfar contra seus inimigos, ele quis fazer a verdade triunfar diante de qualquer situação. Jesus não é um vencedor de inimigos, é alguém que oferece a bondade de Deus até aos inimigos. Mas o problema não acabou, né? Vamos ao capítulo 23. Ah, você já tinha começado a ler. Siga, filha. Comece no 1, capítulo 23, versículo 1. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei observar e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações. O problema não é no ensinamento, na interpretação da lei, no conhecimento das tradições judaicas, na observância daquilo que eles tomavam como verdades sérias, mas é nos comportamentos, uma forma de oferecer sacrifícios a Deus sem amá-lo. Vai lá. Não imiteis as suas ações. Amarram fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens muitas regras, fazer do poder um domínio. E daí as ameaças que nós vamos encontrar lá no versículo 3, a partir do versículo 13. Pode ler, filha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja aqui comigo, você acompanha, ela lê. Ai de vós, 1. Agora vai ao versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Segundo ai. 16. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não os obriga. Ótimo. 23, terceiro ai. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei. Ou seja, estamos aqui com 4 ais. Vai a 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. 29. Ai de vós, escribas e fariseus... 7 ais. Nas bem-aventuranças foram 7 bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5. No Pai Nosso, 7 pedidos. Você começa e você acompanha aqui comigo. Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 13, lá tem o Pai Nosso. Quer ver? Ela começa, pode rezar o Pai Nosso na forma como nós rezamos, que é a forma de Mateus. Vai lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Segundo pedido, Seja feita a sua vontade. a vossa vontade. Terceiro pedido, Assim na terra como no céu. tá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quarto pedido, Perdoai as nossas ofensas. quinto pedido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não é um pedido, é uma complementação, tá? E não nos deixeis cair em tentação. Sexto pedido, Mas livrai-nos do mal.
Sétimo pedido. 7 bem-aventuranças, 7 pedidos no Pai Nosso, 7 ais aqui. Mateus, ao escrever, escreveu para leitores de cultura judaica. Tornaram-se cristãos, mas no transfundo de sua história e de sua mentalidade ainda estava a compreensão judaica da religião, e que é maravilhosa. Mas a dificuldade é não ter aceito Jesus como o Messias prometido por Deus. Os ais aqui, está aí uma lista de religiosidade de 613 mandamentos a serem observados num dia, mas ignorar justiça, paz, misericórdia. Novamente, os capítulos 21, 22 e 23, os contrastes são com as lideranças judaicas lá em Jerusalém. Eu volto. Os capítulos 19 e 20 estão em caminho para Jerusalém e os contrastes são com os discípulos. Eles não queriam um messianismo de cruz. Os capítulos, então, 21, 22 e 23, Jesus já chegou em Jerusalém. Os contrastes agora são com as lideranças judaicas que não aceitam um messianismo ao modo como Jesus veio trazer, revelando a misericórdia e a bondade de Deus. Tanto os discípulos no caminho precisavam de conversão, senão não compreenderiam o Messias. E essa conversão veio depois que encontraram-se com o ressuscitado. Aí entenderam tudo à luz do ressuscitado. Mas para compreender tiveram que ir com ele com a cruz, e o todo potente, capaz de milagres e grandezas, os milagres ficaram para trás. Embora tenha havido já em Jerusalém também, mas o destaque maior foi para a fidelidade e a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que o filho sofresse? Não. A vontade do Pai é que, mesmo diante daqueles que compreenderam a aliança com Deus de maneira completamente errônea e que lhe fizeram violência, mesmo diante dos que lhe faziam violência, Jesus falava, testemunhava e entregou até a vida para dizer: há uma verdade maior do que esta minha existência histórica. Qual? O amor de Deus que suplanta qualquer limite e chega até na cruz, e desde lá faz ressoar sua bondade, ressuscitando-o depois de sepultado. Isto é, no começo era entusiasmo. Jesus começou o seu ministério aqui. Esse entusiasmo se tornou caminho para Jerusalém. O entusiasmo se deu lugar às dissonâncias, diferenças de pensamento entre Jesus e os discípulos. Em Jerusalém, as diferenças se tornaram confronto. Diante de todos, mostrou sempre que o amor de Deus é maior do que qualquer outra apresentação dele, de Deus. Qualquer fala, interpretação ou comportamento que não revela a bondade de Deus, isto não procede do seu Espírito, do Espírito de Deus. A próxima vez, então, vamos lidar com o ensinamento. Qual foi? Aqui dos versículos 24, 1 até 25, 46. E teremos depois essa outra aqui,
que é a paixão, morte e ressurreição. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. Ah, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!